Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos dar continuidade a esse momento de culto ao nosso Deus, momento em que nós celebramos tudo aquilo que Deus fez conosco, por nós, em nós e através de nós, com grande alegria no nosso coração. E continuaremos esse momento de culto agora com a exposição da palavra que se encontra em Efésios, a carta que estamos estudando nas últimas semanas e veremos nos próximos meses. Efésios, capítulo 2, hoje do versículo 1 até o 10º versículo. Efésios, capítulo 2, capítulo, do verso 1 ao 10º versículo. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, nós já oramos para que Deus aplique a palavra no nosso coração, e eu queria começar a nossa mensagem de hoje com uma reflexão com os irmãos. Quando pensamos na vida, não só a sua vida individual, a vida no planeta Terra, a história do mundo, a nossa história, de forma geral, é marcada por eventos. Nós temos o maior evento de todos, a vinda de Cristo ao mundo, que marcou a história entre antes e depois de Cristo. Mas se nós olharmos para a história, seja a sua história individual ou a história do mundo, tem vários eventos que vão marcar a nossa passagem nesse mundo, vão marcar a nossa experiência, e que certamente, quando olhados pelo retrovisor da nossa vida, veremos que transformaram tudo aquilo que aconteceu conosco. Pense, por exemplo, no nascimento de um filho, o quanto que isso não muda a vida de uma família. Pense num casamento, como isso não transforma a sua convivência em casa. Hoje falaremos sobre uma grande transformação, o maior marco de todos que pode acontecer na sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Então hoje, no texto de Efésios 2, do 1 ao 10, veremos que nós estamos unidos, como sempre temos visto, também agora na salvação. E o texto nos mostra 3 momentos dessa salvação. Como nós éramos antes da salvação, como nós fomos durante a salvação e quem nós somos agora, depois da salvação. E o texto começa nos mostrando quem nós éramos, versículos 1 a 3, que eu li de uma forma diferente da Bíblia de vocês propositalmente. Eu pulei a primeira parte porque ela não existe no grego. O texto começa já falando, estando vós mortos, e é proposital. As nossas traduções colocam, ele vos deu vida, porque a frase no original ela é incompleta. Paulo propositalmente escreveu essa frase para você ficar assim, poxa, mas e aí? E aí, Paulo, o que vai acontecer? Ele escreve uma frase que fica deixando aquele suspense no ar. E os tradutores, para a gente não ficar confuso na leitura, já colocam essa frase no começo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Só que a intenção de Paulo era justamente mostrar uma má notícia. E o teólogo Thomas Goldwyn, se não me engano, eu sempre confundo o nome dos teólogos puritanos, dizia que a graça de Deus só será doce no nosso paladar quando o pecado se tornar amargo. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro nessa passagem, porque ele começa nos dando o quê? A má notícia. Ele começa falando qual que é a dura realidade do ser humano à parte do Senhor. Qual que é o estado natural do homem? É um estado de morte, rebelião e escravidão. Então Paulo começa mostrando a vida como ela é, terrível, sem graça, maldita. O texto começa nos dizendo o seguinte, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ele coloca o cenário inicial. Vocês estão mortos. Literalmente, tem coisas que são bem óbvias, né? Mas é importante pensarmos nisso. Sem vida. A vida é a coisa mais importante que nós temos.
como bem. A vida é algo que te possibilita experimentar tudo, desde as coisas mais ruins da experiência humana até as mais maravilhosas, como a própria salvação. Nós estávamos mortos, alheios de Deus, pessoas sem nenhuma condição de responder à graça do Senhor, pessoas que, por natureza, não tinham como experimentar nada de bom do Criador, pessoas completamente caídas. E ele fala que isso se deu por causa dos nossos delitos e pecados. E aí você tem que lembrar de onde? Lá de Gênesis, capítulo 3. Deus não fez o homem naturalmente caído. Deus não criou o homem corrompido. Tem gente que pensa assim, não, o homem é estragado desde o princípio. Não é bem assim. A nossa experiência nos mostra que nós nascemos em pecado depois do Éden. Só que quando Deus criou a humanidade, não foi com esse propósito. A humanidade foi criada para viver em paz com Deus. Viver uma vida transformada, que expandia o Éden, transformando todo o planeta Terra em um grande centro, um grande templo de adoração ao Senhor. Mas pelo pecado do homem, pelo engano de Satanás, nós caímos. E aquela palavra que Deus disse a Adão se tornou verdadeira. Porque ele falou, no dia que você comer do fruto proibido, certamente morrereis. E Deus não mente. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram. Mas a gente fica pensando, como assim? Eles não foram expulsos, tiveram Caim, tiveram Abel, tiveram Sete, tantos outros filhos? Sim. Porém, a morte que é apresentada lá em Gênesis não é somente a morte física. Essa é uma consequência inescapável do pecado. Mas a morte principal, a morte da qual Paulo fala aqui no texto, é a morte espiritual. O homem, antes do pecado no Éden, via Deus face a face. O homem, antes do pecado, tinha comunhão total com Deus. Não havia pecado, não havia barreiras, não havia impedimentos, não havia nada que separasse essa união maravilhosa e vital que o homem tinha com Deus. Com o pecado, essa união foi rasgada. Agora o homem está separado da comunhão com o Senhor, está separado do conhecimento de Deus, está separado da graça e de todos os benefícios que existem da parte do Senhor, está morto em delitos e pecados. E essa morte, nós estamos bem acostumados com ela, só que ela é pior do que a morte física. Se nós pudéssemos escolher entre apenas morrer fisicamente, nosso corpo se deteriorar e descansarmos numa sepultura, mas sem ter que encarar Deus como juiz, seria até que uma notícia razoável. Mas a realidade da Escritura é que após essa separação, essa morte diante do Senhor, nós agora temos a condenação. O homem sem Deus está condenado, e o texto vai nos mostrar 3 aspectos dessa escravidão e desse pecado que estavam dominando a nossa vida antes da graça. Porque o texto nos diz o seguinte, nos quais andastes outrora, versículo 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, os 3 senhores da nossa vida são apresentados: o mundo, a carne e o diabo. O homem sem Deus pode achar que é muito livre. É isso que a nossa cultura e a sociedade pregam. Se você olhar as propagandas que existem hoje em dia, de carro, de roupa, de perfume, de comida, de bebida, de tudo que você encontra, o que o marketing vende hoje? Através deste produto, através dessa experiência, através desse contato com esse objeto que você ainda não tem, você vai encontrar algo que transcende. Você vai encontrar algo que vai te dar uma experiência, que vai te dar liberdade. Você vai se tornar senhor da sua vida. Com essa roupa, com esse shape, com esse corpo, com essa vida, você agora vai ter o amor de quem você quer, de quem você deseja. Com esse estilo de vida, agora você conseguir influência, poder. Tantos cursos são vendidos por aí no Hotmart, né? Todo mundo vende curso sobre vender curso. Tanta gente vende cursos como ser bem-sucedido, como ser alguém incrível, fantástico, influente, conquistar as pessoas. Todo mundo quer isso. O mundo que tenta vender isso para nós. Mas a verdade é que o mundo sem Deus, na tentativa de ser livre, não percebe o quão escravo é do pecado. E o texto vai nos mostrar os 3 senhores. O primeiro deles, o mundo. O homem sem Deus vive de acordo com o mundo. E o mundo aqui não é o planeta Terra, mas sim essa realidade caída. Depois do pecado, todos os seres humanos são guiados por essa filosofia que está na água que bebemos, em tudo que nós experimentamos, que é justamente viver uma vida sem Deus. Logo depois do pecado de Adão e Eva, o que nós temos? Um homicídio. Caim mata Abel. Passam mais alguns capítulos que temos a Torre de Babel. Temos a malignidade da humanidade antes do dilúvio. A humanidade, depois do pecado, não conseguia mais viver para agradar ao Senhor. O que a humanidade tentava fazer? Conquistar a sua própria salvação do seu próprio jeito.
A humanidade queria viver uma vida à parte de Deus, na qual Deus não manda mais em mim. Deus não é mais o meu juiz, Deus não é mais meu Senhor. Agora eu sou o Senhor da minha vida, eu determino o meu destino. Essa é a tentativa da humanidade desde sempre. Se você olhar a Revolução Francesa, um dos motos da Revolução Francesa era nenhum Deus, nenhum soberano. Nós não queremos ninguém acima de nós. Nós somos verdadeiramente livres. E esse sistema do mundo que está em tudo que fazemos e experimentamos, está sobre nós. Nós precisamos olhar para toda a nossa experiência nesse mundo e perceber que tudo que fazemos, do momento que nós nascemos até o momento que morremos, tem uma voz por detrás falando assim: seja livre, seja quem você quer ser, faça o que você quiser fazer, vá para onde você quiser ir, faça o que der na telha, porque você é o senhor do seu destino, você é o capitão do seu navio, o dono da sua embarcação, você se autodetermina. E hoje isso se tornou mais explícito do que qualquer outra época do mundo. Hoje em dia você pode até escolher o gênero que você tem. É um senso de autodeterminação, de que ninguém fala quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu posso ter um sexo biológico, mas identificar com outro gênero, ou com gênero nenhum, ou com mais de um gênero. Eu posso ser qualquer coisa, porque sem Deus, eu sou o que eu quiser. Eu posso pensar em questões de ética, aborto, pena de morte, guerra. Se não existe Deus, eu posso fazer simplesmente o que eu quiser, porque não há nenhum Senhor sobre mim para falar o que é certo e o que é errado. A humanidade sem Deus, desde a saída do Éden, tenta criar um sistema no mundo no qual Deus não é rei. Mas a verdade é que isso nunca vai acontecer. Nós tentamos viver assim. O pecado nos induz a acreditar na ilusão de que é possível viver sem nenhum Senhor. Só que, ao fazer isso, esquecemos que estamos obedecendo um Senhor, que é apresentado na continuidade do texto, o príncipe da potestade do ar, Satanás. E por que príncipe da potestade do ar? Isso aqui é uma curiosidade que a gente fica na cabeça, né? Lê o texto e fica, o que é isso? Na mentalidade judaica, não estou dizendo que literalmente é assim, mas é a maneira como os judeus pensavam, e Paulo trabalha com essa mentalidade. Existe o mundo físico, planeta Terra, existe o espaço aéreo, e sobre o espaço aéreo, 3 ou 7º céus, vai depender da tradição judaica que você vai pesquisar. Esse espaço de ar entre os céus e a terra é onde os judeus consideravam o lugar da habitação dos seres espirituais malignos. Eles não moram no céu onde Deus está, porque foram expulsos de lá, são malditos, mas eles também não são terrenos como nós. Então, onde eles vivem? No ar. São seres espirituais, são espíritos, são fôlegos que habitam por aí, como fantasmas vivendo. O que acontece? Temos o líder deles, o príncipe da potestade, do domínio do ar. É ele que manda nesse reino espiritual, segundo essa mentalidade, e ele agora é o Senhor que cuida e domina sobre os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, fazendo a vontade do mundo, a vontade da carne e a vontade do diabo. A realidade que Paulo pinta aqui sobre a humanidade não é uma realidade bonita. Não é o tipo de coisa que você gosta de ouvir. A realidade que Paulo nos mostra é que o ser humano sem Deus é morto, escravo, sem saber que é escravo, e é mais escravo do que consegue imaginar, porque é escravo de 3 senhores diferentes, do sistema do mundo, das forças espirituais do mal, que são reais, e também da sua própria vontade. O homem sem Deus não consegue contra a sua própria vontade. Quantas vezes pessoas sem Deus querem mudar de vida, querem fazer uma coisa boa, mas não conseguem fazer, porque a sua força natural é para o mal. Eles não conseguem dizer não para o pecado, porque o pecado é aquela voz suave que eles gostam de ouvir. O homem sem Deus está morto e escravo de todas essas forças. Quando nós olhamos para o mundo, muitas pessoas falam, não, todo mundo é filho de Deus. Olha quanta bondade. Eu sou uma pessoa muito boa, eu não mato, eu não roubo, sabe? Eu ajudo os pobres, ajudo lá o Médicos Sem Fronteiras, eu ajudo uma casa de idosos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou cesta básica. Eu sou uma pessoa tão boa. É a ilusão do pecado. Perceba, atitudes que em si, isoladamente, não são ruins. São coisas boas. Falaremos mais disso no final do sermão. Mas não são feitas para a glória de Deus. Muitas pessoas fazem essas coisas boas, muitos espíritas, ateus ou de outras religiões fazem isso, por quê? Por alguma sensação de karma. Eu vou fazer coisas boas para que coisas boas venham para mim. Outros fazem coisas boas porque pensam, esse é o meu dever moral, isso vai me tornar uma pessoa melhor, isso me dá uma consciência mais tranquila, eu durmo bem à noite porque eu sei que eu fiz o bem, que eu doei a minha vida e gastei cada segundo que eu tive nesse mundo para fazer o bem para as outras pessoas. São todas propostas de redenção. São propostas de tentar encontrar salvação em algo à parte de Deus, coisas que por si só são boas, mas que usadas dessa forma desonram o nome do Senhor, porque são obras sujas,
corrompidas pela idolatria. São meios humanos de tentar encontrar a salvação. Perceba, não é desconsiderar essas coisas, mas perceber que nada disso consegue te tirar debaixo da ira do Senhor, que é o que o texto fala no final do versículo 3. Por conta de toda essa escravidão, toda essa morte, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E é algo belo nessa passagem, é que Paulo não se coloca como alguém acima dos outros. Ele fala, todos nós. Você que já é crente, que está com jeito de crente, roupa de crente, vendo tudo certinho, graças a Deus porque Deus mudou sua vida. Mas nunca esqueça de onde você veio. Todo ser humano nasce morto em delitos e pecados. Todo ser humano nasce debaixo da escravidão do mundo, do diabo e da própria vontade. Ninguém sem Deus é verdadeiramente livre. E a verdadeira liberdade que alguns pensam ter, na verdade, é a escravidão mais doentia, porque é a escravidão que não parece escravidão. E você pode viver uma vida inteira enganado, pensando que você encontrou a liberdade quando você ainda é escravo das coisas mais terríveis que existem nesse mundo. Mas aí acontece uma coisa diferente. Duas palavrinhas doces, belíssimas da Escritura. No versículo 4. Mas Deus. Tem um livro que hoje em dia está esgotado que tem esse nome, Mas Deus. Que ele pega vários momentos na Escritura em que essas duas palavrinhas juntas fazem toda a diferença. Porque, como eu disse no começo, até aqui é só uma notícia. Todos estão mortos, todos estão à parte de Deus, todos são escravos, todos são condenados e merecedores da ira de um Deus justo e santo. Todo ser humano merece ir para o inferno, e isso é bom. É para lá que bandidos e pecadores têm que ir. A gente costuma pensar que nós somos bons demais para isso. Não, mas inferno? Aí criam até a ideia de um purgatório, que ali você pelo menos faz uma média com Deus, paga um pouquinho aqui, ajusta ali, e aí eu vou para lá. Eu estou falando o purgatório popular. Se um padre ouvisse isso aqui, ia ficar revoltado comigo, que não é essa a ideia certa de purgatório. Mas é o purgatório do brasileiro comum. Nós costumamos pensar assim, mas nós somos inimigos de Deus por natureza. Nós precisamos de salvação. Então, quando as palavras do versículo 4 vêm, elas vêm com uma melhor notícia que você pode ouvir, e aí que entra o evangelho, a boa notícia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Deus, apesar de toda a nossa corrupção e pecado, Deus tem a iniciativa de salvar o homem. E o texto mostra como esse Deus é diferente dos outros. Ele é o quê? Rico em misericórdia. E misericórdia é justamente Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Quando você pensa em tudo que nós lemos, do versículo 1 a 3, o que pessoas assim merecem? A ira, a condenação, é um Deus justo. Alguns costumam dizer aquela frase que se popularizou no Brasil: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu já falei para os irmãos, quem é daqui já sabe, isso foi um bom tempo. Essa frase é mentirosa. Deus odeia o pecador e odeia o pecado. Se você, por exemplo, encontrasse um estuprador na rua, que você descobriu que é aquele que estava causando terror no bairro, como que você consegue odiar o que ele fez e não odiar a pessoa? Não tem como prender a pedofilia, o estupro, e não prender o pedófilo e o estuprador. Quem comete o pecado é culpado e tem que pagar. Quando olhamos para os nossos pecados, a única saída para isso é condenação, punição eterna por um pecado contra um Deus eterno que não merecia ser ofendido de forma alguma. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não nos dá o que nós merecemos. Deus olha para toda ofensa da humanidade, para toda ofensa do povo que um dia Ele escolheu salvar, e escolhe dar um outro caminho, uma outra saída. Ele, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e nós, mortos, nos deu vida. Só isso que Deus fez. A grande reversão da história. Pegar pecadores, malditos, inimigos de Deus, e esse Deus tem misericórdia, não dá o que eles merecem, Ele dá amor. Um amor tão grande que fez com que a vida do seu filho fosse derramada numa cruz, para que pessoas que estavam aqui, sobre a mira da ira de Deus, de forma justa, fossem agora transportados para o reino da graça. Podem agora chamar Deus de Pai, podem agora desfrutar da bênção de estar em paz com Deus, como lemos agora na liturgia. O texto nos diz, no restante do versículo 5, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você reparou quanto que esse texto fala de juntamente com Cristo?
Tudo aquilo que a gente experimenta de bom da parte de Deus vem por meio de Jesus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos assentou em Cristo. E Ele teve essa misericórdia, essa bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo que alguém pode receber de bom da parte de Deus vem por meio de Jesus. Por isso que quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, Ele não estava brincando. Ele não estava sendo rígido demais, não era uma metáfora, no sentido de, interprete como quiser. Era literal. Só tem um único jeito de pecadores serem salvos da ira de Deus, por meio de Jesus. Hoje em dia, essa é a parte mais feia do cristianismo no mundo atual, pós-moderno, em que o exclusivismo é a coisa mais horrenda aos olhos da humanidade. Porque hoje em dia é sempre assim, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu jeito de pensar, todos os caminhos levam a Deus. No final, o importante é acreditar em Deus, o importante é ter fé. É isso que o nosso mundo prega hoje. O importante é ter fé, o importante é acreditar em Deus, porque no final é um único Deus. Mentira. Existe um único Deus, mas o único Deus que existe não é alcançado de todo jeito. É somente por meio de Jesus. Pense o quanto custou a morte de Cristo na cruz. O Filho de Deus, Deus desde toda a eternidade, se fez homem há 2000 anos atrás, nasceu da Virgem Maria, cresceu, foi educado na Torá, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, cresceu como uma criança normal, viveu até os seus 30 e poucos anos, chamou discípulos, pregou, foi traído, humilhado e morto numa cruz da forma mais brutal e horrível que você puder imaginar. Se tivesse outro jeito de Deus salvar a humanidade, você acha que Ele não faria isso? Se não tivesse um outro jeito, um outro caminho, de pecadores que mereciam a ira de Deus serem salvos, será que Deus não teria feito isso? Será que Ele matou Jesus de graça na cruz? Será que Jesus veio para a cruz porque tinha outro jeito de fazer isso? Não. Só tem um único caminho. É somente através de Jesus e em Jesus que pecadores que merecem a ira podem agora encontrar a misericórdia da parte do nosso Deus. Por isso que ele fala, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou em Cristo. E essa ideia do em Cristo é muito trabalhada por Paulo. A ideia é que quando Jesus morreu na cruz, se você crê em Jesus, você morreu com Ele. A morte dele pelos pecados da humanidade foi no seu lugar. E quando ele morreu, a morte foi por você. Mas da mesma forma que morrer com ele também é parte dessa união com Cristo, também a vida é. Porque não é apenas a ressurreição que é importante para o cristão, mas também a morte que é importante, mas a ressurreição também. Porque quando Jesus morre e nós morremos com Ele, o nosso pecado é pago. Mas quando Jesus ressuscita e ressuscitamos com Ele, recebemos o quê? A nova vida. Só dá para ter salvação em Jesus Cristo. E como que eu posso me apropriar disso? Estando nele, confiando nele, crendo nele. Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer uma viagem lá em Goiás era um acampamento da UPA regional, e a gente foi numa van alugada. Aí o senhor lá que estava dirigindo, ele não era cristão, ele já teve uma vida com a igreja, mas tinha seus problemas com a igreja e deixou de ir. E no caminho de volta, uma coisa que a gente estava tentando conversar com ele, porque ele falou, vocês foram fazer o quê? A gente foi para um acampamento de jovens da igreja, não sei o quê. Igreja e tal. Eu já fui na igreja um tempo atrás. E a gente começou a tentar conversar com ele, entender por que isso não é mais uma realidade presente, por que um dia ele largou esse caminho. E aí uma das figuras que a gente falou para ele foi a seguinte, está vendo esse volante que você está segurando aqui dessa perua? Você tem que segurar firme, né? Uma estrada de terra. Sim, tem que segurar firme. Porque se vier uma pedra, um buraco, qualquer coisa, você tem que conseguir controlar e voltar para o caminho. Se não segurar firme, se não ficar atento no volante, todo mundo aqui dentro vai morrer. E tinha cada barranco lá em Minas, em Goiás, que eu vou te falar. Você tem que se prestar atenção, você tem que segurar com firmeza, você não pode dormir, não é? Essa é a nossa vida. A nossa tentativa humana é de pegar o volante da nossa vida e segurar com toda a força, até a gente, não conseguir mais nem mexer a mão, de tão travada que ela fica, de tanta força que a gente faz. É isso que a humanidade tenta fazer. A gente olha para a nossa própria experiência e pensa assim, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que garantir a minha salvação, eu tenho que fazer o que eu posso da minha parte. E nós seguramos a vida com toda a força. A fé em Jesus é o ato de você fazer assim. E Jesus pegar o volante, você sentar no passageiro, e ele te conduzir o restante da caminhada. Porque o que a gente não percebe é que enquanto nossa mão está firme no volante, a direção da nossa perua é para o inferno. É isso que a humanidade faz, nos versículos de 1 a 3. Nós nos conduzimos para a perdição, ainda que a gente acredite que é para a salvação. Mas quando eu abro mão do volante da minha vida, e Jesus toma a direção, e eu confio inteiramente que Ele vai dirigir, Ele vai conduzir, eu consigo experimentar a salvação. Porque Ele sabe o caminho, Ele sabe a direção,
Ele sabe para onde eu tenho que ir. Um caminho que o meu GPS do meu coração não sabe para onde é. Eu olho para o mal e acho que é bom. Eu olho para a morte e penso que é vida. Jesus sabe o que é verdade. E confiar em Jesus é entregar totalmente sua vida nesse sentido. É falar assim, Senhor, eu não sei cuidar da minha vida. Senhor, tudo que eu tentei fazer até aqui só me tornou mais distante do Senhor. Tudo que eu tentei fazer na minha vida até aqui, todos os meios de tentar me salvar por meio de boas obras, de caridade, religião e tudo mais, só me afastou mais e mais do Senhor. Eu não consigo me salvar. Quando eu peço perdão e penso que eu vou mudar por minha própria força, eu fracasso miseravelmente, parece que fico cada vez mais longe de Ti. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me salva, conduz a minha vida. Lembra de Pedro quando pediu para andar sobre as águas com Jesus? Ele começa a pisar. Aí assim que ele começa a olhar para as grandes ondas do mar e percebe que ele está perdendo o controle da vida, começa a afundar. E o que ele grita? Senhor, salva-me. E é um grito de desespero, porque quando você percebe o seu estado, essa é a única resposta possível. E confiar em Jesus é falar, Senhor, eu não consigo. Eu já tentei, eu já fiz, eu já me esforcei, mas eu descobri, eu não consigo me salvar. É somente através do Senhor que eu vou conseguir ser salvo. Da ira de Deus, da morte, do pecado, do príncipe da potestade do ar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor cuide da minha vida. Tudo que eu fiz até aqui só aumentou mais a minha culpa. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor me perdoe. E a partir daqui me carregue, me conduza para o caminho certo. Muda a minha direção e leva para onde o Senhor quer que eu vá. E o seu caminho é o melhor caminho. E eu confio inteiramente no Senhor. Eu vou desistir de tentar conduzir a minha vida no meu próprio jeito. Eu vou para onde o Senhor quer que eu vá. Essa postura de total entrega ao Senhor é a fé. A fé é essa entrega completa da vida. Não é um salto no escuro. Não é, vamos ver no que dá. É ver quem é Jesus. Ele, sendo Deus, se fez homem por amor de vós. Ele veio ao mundo e morreu numa cruz por te amar. Ele ressuscitou para te dar vida. E hoje ele continua vivo, ressurreto e glorioso para cuidar de cada um daqueles que ele conquistou pela sua obra na cruz. Quando olhamos para a obra de Cristo, pela graça de Deus, percebemos que em Jesus temos tudo o que precisamos. Em Jesus eu sou salvo pela graça de Deus. E qual que é o motivo de tudo isso? Paulo mostra no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus, por que você fez tudo isso? Por seres tão pecadores, pessoas tão pequenas e que te ofendem todos os dias em palavras, pensamentos e ações e omissões. Por que você faz isso? Para o louvor da glória da minha graça, para mostrar a minha bondade ao mundo. O objetivo de Deus é mostrar a sua glória. Ele não ganha nada, ele não precisa de nada, ele não é obrigado a nada, mas ele faz isso para mostrar a beleza da sua glória em favor de nós. Isso é maravilhoso, isso molda a nossa vida. Os teólogos da Reforma, há 500 anos atrás, tinham algumas frases que resumiam a fé reformada. Tínhamos o sola Escritura, solo Christus, sola Fides, e tem o último deles. E esse último marca toda a vida do cristão, que é soli Deo glória. Somente a Deus a glória. E essa perspectiva apresentada no versículo 7 muda toda a nossa maneira de enxergar a realidade. Se antes do versículo 4, a minha maneira de enxergar a realidade era pensar que por meio do pecado, da desobediência e da autonomia eu vou ser livre, agora, depois da graça, eu olho para a realidade pensando, toda a minha vida depende do Senhor. Tudo que eu faço tem que ser para a glória do nome dEle. A evidência de uma vida transformada é uma vida que agora olha para si mesma com novos olhos. Eu não olho mais para o pecado com alegria. Eu não olho mais para a minha rebeldia com orgulho. Eu não olho para mais meus grandes feitos do passado como um grande memorial em memória de mim. Eu olho agora para aquilo com vergonha. Olha a loucura que eu fiz enquanto estava longe de Cristo. Olha agora tudo que Ele fez em mim. A minha vida, o que eu sou hoje, tudo aquilo que eu conquistei hoje, é graça. Que Deus maravilhoso eu tenho. E o final do texto, versículos 8 a 10, vão nos mostrar o que nós podemos fazer a partir de agora. Se você estava perdido e foi alcançado pela graça, o que você deve fazer agora com a sua vida? Versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, para que Deus me salva? Para hoje glorificar o nome dele. E Paulo já começa, agora falando sobre a ação do cristão, dando um aviso muito sério, porque a nossa tendência desde o Éden é essa. É a graça que te salva.
não são as suas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Esse texto aqui a gente sempre lia nas viagens missionárias que a gente fazia quando eu era adolescente lá na Igreja da Lapa. O Conselho da Igreja da Lapa escolheu algumas cidades em associação com a JMN, enchia uma van de adolescentes e de jovens e mandava para lá para a gente pregar de porta em porta. E acho que esse aqui foi o texto que eu mais preguei na minha vida, que toda porta eu lia, de Efésios 2, do 1 ao 10. E a gente ia explicando. E a pergunta que a gente fazia no começo era a seguinte: hoje, tocava a campainha, né, a pessoa recebia e tal, e a gente falava: hoje, se você morrer hoje, eu não quero isso. Tá? Se a gente é meio supersticioso, a gente tinha que avisar antes, né? Eu não desejo isso. Mas hoje, se o Senhor te chamar, se você não acordar pela manhã, para onde você vai? E aí a gente dava aquele tempo para a pessoa pensar. E a resposta, 99% das vezes: eu vou para o céu. Aí a gente ficava assim: oh, ah é? Por quê? E aí a má notícia vinha: porque eu sou uma pessoa muito boa. Porque eu tento fazer o certo. Porque eu me esforço bastante. Porque eu vou na igreja. Porque eu dou dízimo. Porque eu já fui pastor. Tem alguns ex-pastores, vários ex-pastores por aí. Porque eu já ajudei muita gente. Porque, olha, quando meu pai estava doente, eu larguei tudo para cuidar dele. Olha, porque em tal situação, eu dei tudo que eu tinha em favor de uma associação de caridade. Olha, é porque eu não faço isso, não faço aquilo, não bebo, não fumo, não mato, não estupro. Nossa, que pessoa maravilhosa, né? Ela não faz o mínimo, né? Como se fosse uma grande virtude. E as pessoas tentam encontrar mérito, tentam encontrar uma maneira de se justificar diante do Senhor. E aí vem esse texto: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A tendência do homem é essa: a gente quer se salvar. Como eu falei há uns domingos atrás, o brasileiro é por natureza desumilde. Não gosta de ser ajudado, não gosta de receber favor, não gosta de mostrar que tem necessidade de pedir ajuda para ninguém. O brasileiro não gosta disso, o brasileiro é orgulhoso. A gente gosta de conquistar o do nosso jeito e ir até o fim das consequências. Por isso que o catolicismo popular ficou tão famoso no Brasil. Porque é uma religião de obras. Você faz, você conquista, vai na missa, faz os sacramentos, você vai para o céu. É algo maravilhoso nesse sentido. É tudo que o brasileiro quer ouvir. Por isso que filmes como Alto da Compadecida fazem tanto sucesso, porque mostra exatamente o que o brasileiro quer. É fazer o seu para conquistar um lugarzinho no céu. Mas o que a Bíblia nos mostra é algo que nos dá um desconforto. Não é pelo que você faz. Nunca foi. Alguns cristãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, infelizmente, até pensam isso, que no Antigo Testamento, como as pessoas eram salvas? Pela obediência à lei. As pessoas obedeciam à Torá e eram salvas. Mentira. Nunca foi por obediência. Nem da lei mais santa que já existiu no mundo, que foi a lei do Pentateuco. Nunca existiu salvação por meio da lei. A salvação sempre foi por meio da graça. Nenhum ser humano consegue conquistar a salvação por próprio mérito. E aí alguém poderia pensar: poxa, mas então para que eu vou fazer coisas boas? Por que eu vou me esforçar, então? Se a salvação é pela graça, eu vou deitar na minha rede e vou ficar esperando Jesus voltar. É o que eu preciso fazer, afinal de contas, é pela graça? Errado. E aqui é um outro problema da nossa geração. Muitos pensam na graça como uma graça tão abundante, que eu não faço mais nada, que se torna uma graça barata, como dizem alguns. É uma graça que você vem até Cristo como você está, permanece como você está e nunca muda como você está. Algumas pessoas costumam até falar que é o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim e pronto. Mas é a maior heresia. Não dá para ser desse jeito. O cristão tem que ter a sua vida transformada. E é por isso que o versículo 10 vem: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, e não pelas boas obras. É para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se um dia Cristo me salvou, não foi por algo que eu fiz. Se um dia Deus me amou, não foi porque eu mereci. Tudo que eu mereci era ira e condenação. Se um dia Deus me salvou, é para que agora, consciente do tamanho do presente que eu recebi, a minha vida seja transformada. Toda a minha postura, toda a minha atitude, toda a minha maneira de lidar com as coisas mais micro e macro da vida tem que ser transformada pela palavra de Deus e pelo Evangelho de Cristo. E o texto fala das boas obras. Antes disso, na verdade, diz que nós somos feitura dele. E a palavra no grego aqui seria mais parecido com o que nós temos hoje de poema. E alguns vão falar: nós somos o poema de Deus. É melhor do que isso. Não é exatamente essa ideia de poema que Paulo tinha em mente. A ideia aqui é que nós somos criação, feitura, uma obra de arte criada pelo Senhor. E a ideia de Paulo volta para onde? Lá para Gênesis, capítulo 1 e 2.
Se no começo, versículos 1 a 3, ele fala do estado do homem a partir de Gênesis 3, depois do pecado, quando Paulo fala que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ele está se mostrando para nós que em Jesus a queda é revertida. Em Jesus, aquele propósito original perdido no Éden é agora restaurado em uma nova humanidade criada em Cristo Jesus. Em Jesus, você agora faz parte de um novo povo. Um povo que foi referenciado em todo o texto. Eu não sei se você reparou durante a leitura do texto, mas em todos os momentos é tratado na segunda pessoa do plural. Vós, 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 do começo ao fim. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe desse mundo, depois na parte da salvação, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos fez assentar, para mostrar a bondade dele para conosco, é sempre no coletivo. E virou um jargão evangélico terrível a ideia da salvação individual. A salvação é individual. Em certo sentido é verdade. Eu acho que nesse sentido é difícil a gente não acreditar nisso. Mas o problema é que a gente esquece que a salvação também é coletiva. Quando Jesus morreu, ele morreu para salvar um povo. Por isso que em todas as mensagens da carta aos Efésios eu começo com unidos em Cristo, unidos ao Pai, unidos em Jesus, para ficar martelado na mente de vocês. Nós somos um povo. A salvação que Jesus proporciona para o seu povo é uma salvação coletiva. Ele quer salvar a igreja. É claro, para isso acontecer, salva os indivíduos, mas nunca de forma individual. Deus não te salva para você viver sozinho na sua casa. Alguns pensam que dá para ser crente desigrejado. É mentira. Não dá para ser crente fora da igreja. É como uma brasa fora da churrasqueira. Ela vai apagar. Se havia vida verdadeira, ela vai ficar por um fio. Mas se você era iludido dentro da igreja, vai ficar só evidente que você nunca foi salvo. Não dá para ser crente fora da igreja. Eu acredito em Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu acredito em Deus, e eu acredito, eu sou evangélico, não sei o quê. Não vive em igreja? Você não é crente. Ponto. É o que Paulo te diria. Você não é crente se você vive fora da igreja. Se você não tem relacionamento coletivo com a igreja de Cristo, e junto com a igreja de Cristo, com Deus, você não é crente. Ponto. Você pode não gostar. É a opinião de Deus. E ele não está muito interessado em saber o que você gostou ou não disso. Você precisa estar inserido no povo de Deus. Porque o propósito da salvação, como diz o versículo 10, é nós termos uma nova criação, um novo povo, novos Adãos e novas Evas. Uma nova humanidade que agora vai viver o propósito original de forma correta. A partir de Cristo, eu agora posso ver o princípio que Deus tinha no Éden. Qual que era o princípio do Éden? Cultivar e guardar. Essa era uma terminologia usada para o trabalho de um sacerdote. A missão de Adão e Eva não era ser jardineiro. Eu já falei isso para vocês várias e várias vezes. A missão de Adão e Eva era de sacerdotes. Eles deveriam pegar aquele pequeno Éden e, através da vida deles, dos seus descendentes, de toda a humanidade que viria a partir dos dois, dominar o planeta Terra para a glória de Deus. Todo o planeta Terra deveria se tornar o Éden. O Éden era só um jardim, no Éden, naquela região. Ele deveria crescer, expandir suas fronteiras e dominar todo o planeta. Hoje, através da igreja, Deus faz isso. Por isso que a grande comissão é grande. Por isso que ele fala, ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado, para que todo esse mundo seja transformado em um reino de sacerdotes, para que todo esse mundo seja transformado para a glória de Deus. E como Abacuque disse, que um dia o conhecimento vai inundar o mundo como as águas cobrem o mar. Um dia, todo o planeta Terra será transformado pela graça de Deus. Um dia, todos os eleitos que Deus quis desde toda a eternidade serão alcançados. Um dia, todas as pessoas que têm que ouvir o Evangelho, ouvirão do Evangelho. E um dia o mundo será transformado pela graça de Deus, por Deus, através da sua igreja também. Então, o que o texto nos mostra é que, se eu fui salvo, eu tenho um propósito perdido lá no Éden, que agora é restaurado, que é viver a minha vida para a glória de Deus, fazendo tudo o que eu puder fazer para o nome dele ser glorificado, o reino ser expandido e pessoas alcançadas para a glória de Deus. Por isso, Deus não te salva para você fazer o que quiser com a sua vida. Deus te salva para um novo propósito. Você tem uma missão, você tem um destino, você tem uma identidade, você tem um projeto diante de você que tem que ser completado, que é viver a sua vida para a glória de Deus, do micro ao macro. Então, meus irmãos, chegando ao final desse texto, nós encontramos aqui o resumo da salvação. A Bíblia nos mostra, então, aqui a partir do texto de Efésios 2, do 1 ao 10, que a humanidade está perdida sem Cristo. Não dá para se salvar por próprias obras. Não dá para se salvar na pretensa autonomia do mundo, na liberdade que o mundo nos oferece. Não dá para se salvar. Estávamos perdidos.
O único jeito de alguém ser salvo é crendo em Cristo Jesus. Somente pela graça de Deus, o favor imerecido, o presente que nenhum de nós merecia, nós podemos hoje chamar Deus de Pai. Podemos ter comunhão uns com os outros e com o Senhor. E hoje temos um novo propósito. Nunca foi pelo que nós fizemos, foi apesar do que nós fizemos. E para que hoje, transformados pela graça, façamos novas coisas. E eu queria terminar o texto com algumas aplicações para os irmãos. A primeira delas, você crê nisso? É a mais básica e a mais importante de todas. Você crê nisso? Você já percebeu o seu estado sem Deus? De verdade? Já foi confrontado no espelho com a dura realidade que você não consegue se salvar? Nosso mundo de hoje ensina muito a autoaceitação. Você é linda, maravilhosa, maravilhoso, você é tudo isso. Você tem que se amar, se valorizar e se aceitar. Você já olhou para o espelho e percebeu que, na verdade, isso é uma mentira? Que, no final das contas, você é mais imperfeito do que você gostaria de admitir? Que as suas atitudes, pensamentos, tudo aquilo que você é, não é perfeito? A Bíblia fala que nós temos um senso interno de moralidade, que Deus mesmo colocou lá. Quando você é bem honesto com você mesmo diante do espelho, você tem que concordar comigo. Nós não somos perfeitos. Nós não somos bons. Você pode até fazer coisas que você considera boas, mas por natureza você sabe que você é imperfeito. Você já foi confrontado com isso? Você já desistiu de tentar se salvar e resolver esse problema com Deus através de suas próprias obras, seja por meio de coisas boas ou até mesmo coisas duvidosas? Você já desistiu de tentar se salvar e confiar unicamente em Jesus? Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, aquele que te salva e como o Senhor manda na sua vida te dando um novo propósito? Você crê nisso? É uma pergunta básica. É a pergunta do Evangelho. Você crê no Senhor Jesus? E a única resposta que transmite a vida que Deus proporcionou para nós é sim. Talvez você ainda tenha dúvidas. Deus tem um tempo certo para chamar cada um. Talvez hoje você possa pensar, vou pensar nisso aí. É um pouco exagerado, um pouco radical. Às vezes hoje não é o dia. Talvez você protele muito esse dia. Mas Deus vai te perguntar isso um dia. E se a sua resposta não for sim, de verdade, transformado pela graça, movido por Deus, não há salvação. Somente salvação por meio de Jesus. Mas a segunda pergunta agora é para você que já é crente. Você que já foi alcançado pela graça. Você que já desistiu de se salvar pelas suas próprias obras. Você descansa nessa graça? Muitos cristãos vivem atormentados pela ansiedade. A ansiedade é o problema mais democrático que existe. Todo mundo tem ansiedade, em graus maiores ou menores. Alguns de forma até patológica, que o corpo fica tão bagunçado que não consegue nem lidar bem com as circunstâncias da vida. Mas você, cristão, que já conheceu a graça, você vive ansioso? Textos como esse tiram a nossa ansiedade, porque mostram para nós que tudo que eu precisava, o mais importante, o mais crucial, Deus providenciou. Será que Ele não vai cuidar das coisas menores? Lembra do que Jesus disse em Mateus 6. Olha os passarinhos, olha as flores, Deus cuida deles. Quanto mais de vocês, homens e mulheres de pequena fé. Se Jesus fosse pular um pouquinho no tempo, Ele poderia falar, olha o que eu fiz por vocês aqui em Efésios 2, do 1 ao 10. Vocês acham que se eu fiz tudo isso por vocês, hoje eu não vou cuidar de vocês? Vocês acham que se eu dei a minha vida por vocês, morri por vocês, com vocês, ressuscitei por vocês e com vocês, hoje eu vou abandonar vocês nas suas lutas pequenas e diárias? Vocês acham que hoje eu vou deixar de ouvir as orações de vocês? Eu sempre amei vocês. Eu fiz tudo por vocês. Eu nunca vou abandonar vocês. A ansiedade, ela vem de uma falta de fé. Uma falta de fé de descansar na graça do Senhor. Olha o que o Senhor fez pela gente. Tudo isso. Como que eu posso duvidar de que Ele vai cuidar das coisas menores, se o maior Ele já providenciou? Mas também, para você, crente, uma outra pergunta. Você tem trabalhado? Você entende que a vida que você tem agora não é sua? Paulo diz em Gálatas o seguinte, no capítulo 2. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, preste atenção. E este viver que agora tenho na carne, essa nova vida em Cristo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você foi salvo, está na hora de trabalhar.
Você foi salvo para algo, para as boas obras, para expandir o Éden, para transformar esse mundo, para fazer parte da grande missão de Deus de transformar e alcançar pessoas. Deus tem propósitos grandiosos para fazer através de você. A gente costuma pensar, poxa, mas eu não tenho nem preparo, eu nem li a Bíblia toda ainda, eu tenho dúvidas sobre a minha fé. Com o que você tem hoje, se você já foi alcançado pela graça, Deus pode te usar. E Ele quer te usar. Às vezes a gente vive perdido em falta de sentido. Eu não sei o que fazer na minha vida, eu acho que é só, como dizem naquelas charges, né? Trabalhar, aposentar, morrer. É isso minha vida. É mais do que isso. Pela graça de Deus, você tem um propósito eterno. Você faz parte de uma grande obra começada desde toda a eternidade, de salvar todo o povo escolhido de Deus. Se você foi salvo pela graça, está na hora de trabalhar. Está na hora de se envolver com o trabalho da igreja. Está na hora de falar do evangelho para outras pessoas. Está na hora de mudar sua postura em casa, com a sua família. Nós temos que ter vidas transformadas pela graça de Deus, exemplificadas nas nossas atitudes. Um crente que diz que foi transformado, mas não vive pela fé, não vive na obediência, nas boas obras, ainda não entendeu a salvação. Pode até ser crente, pode até ser, mas tem que mudar alguma coisa. Porque Deus te salva para algo, para uma nova vida, para uma mudança. E é para isso que você tem que viver. E também para você que está desanimado, que queria fazer mais, mas sente que falta força, falta ideia, falta capacidade. Lembre-se, Deus te salvou para isso. Você acha que Ele não vai te dar a força necessária para fazer a missão que Ele te preparou para isso? Para a qual Ele te chamou? Para a qual Ele te salvou? Se Deus te salvou, Ele tem uma missão para você. E Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você em cada passo que você der, nessa jornada em glória do nome dEle. Por isso, meus irmãos, a salvação é tudo que nós precisamos. E ela muda toda a nossa vida. Vamos orar e depois disso cantaremos um hino em resposta a isso que ouvimos. O hino 334. Deus bendito, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio que é poder conhecer a obra da salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor mandou o teu Filho ao mundo quando nós ainda éramos pecadores. O teu Filho, o Santo, morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos, para hoje nos fazer teus filhos e teus amigos. Queremos te pedir, Pai, que a consciência de onde nós viemos, o que o Senhor fez por nós e o que nós temos que fazer hoje com essa nova vida, venha transformar a nossa existência, Pai. Nos transforma pelo teu Santo Espírito, aquele que dá o entendimento no coração para que nós venhamos a ter vidas transformadas, Pai. Ajuda o teu povo que já conheceu a graça a viver de forma poderosa, dependente de Ti, e caminhar na obediência ao Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor quer, para expandir a glória do Teu nome. Mas também te pedimos, Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem, ou que têm dúvidas no coração, ou resistência à Tua graça, Pai. Convence-os do erro, convence-os da salvação, mostra a Tua face amorosa, para que eles possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a como igreja vivermos unidos nessa salvação, como um povo eleito, um povo santo, um povo transformado pela Tua graça. Nos ajuda, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.